Tô aqui para gravar mais um Fatos Deprimentes da Semana em contagem regressiva para o final do governo Trump. Mas hoje a gente vai falar com o Pedro Kelson, do Brasil Office Alliance, ahn, meu colega de São Paulo. Conheci ele no Pacto pela Democracia também. Vai ser um prazer falar com ele. O assunto hoje são os 50 dias do governo Trump, de uma maneira geral sobre esse governo. Começando pela classificação dele, como que você colocaria? É, bom, a gente está vivendo aqui no Brasil. É impressionante o impacto que tem a mudança política nos Estados Unidos, né? Como tem reverberado e chegado aqui no Brasil ondas imensas com muito impacto político aqui na vida brasileira. O Trump, ele se elege sem ser uma grande novidade, né? Já tivemos ali 4 anos de experiência do primeiro governo dele. É, com a diferença de que ele teve 4 anos de reorganização, fortalecimento da própria base e construção de um projeto político de viés claramente autoritário, né? E construção de um plano de trabalho para a implementação desse projeto. O que também nunca ficou escondido, né? A gente fez aqui um mapeamento no Brazil Office Alliance dos riscos de uma possível gestão Trump, isso ainda durante as eleições, e a gente está ticando um por uma, né, ele está executando tudo aquilo que foi mapeado com muita clareza. Os Estados Unidos ah, sempre, né, foram vistos internacionalmente como a grande democracia do mundo, né, a democracia mais pujante. Eu acho que esse elemento de entretenimento que a democracia americana tem também chama atenção, além de, claro, o peso político, o peso econômico que o país tem no mundo. Sempre chamou muita atenção internacional para o processo eleitoral e para como funciona a democracia americana. No entanto, o que a gente tem visto é que os Estados Unidos têm entrado, né, na esteira dos processos de autocratização que têm rolado em diversos outros países ao redor do mundo. A percepção de que a institucionalidade política americana daria conta de conter, como deu conta em boa medida no primeiro mandato Trump, de conter esse processo de autocratização, tem se mostrado nesse segundo mandato falho, né? A democracia americana, sob os mais diferentes aspectos, e aí a gente tem importantes institutos de pesquisa e observadores internacionais, como o V-Dem, como The Economist, né, Intelligence Unit, que monitoram e pesquisam as democracias ao redor do mundo, identificando nos Estados Unidos esse processo de degradação, um esfacelamento das democracias, seja numa perspectiva de democracia formal, então de processo eleitoral, de fortalecer força, né, e institucionalidade dos partidos políticos na corrida eleitoral, seja também aspectos de democracia culturais, né, e sociais. A gente está vendo aí, assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, também essa escalada, nessa uma radicalização dos campos políticos, né, principalmente da extrema direita. Então, essa radicalização, a violência política, né, o ataque a minorias, então tudo isso são indicadores de que as democracias estão em crise. Democracia não é, né, uma coisa que é sim ou não, né, ela tem uma gradação. Então, a democracia americana, que costumava ser uma democracia plena, uma democracia liberal bastante consolidada, tem recuado, né, e ido para caminhando em direção a uma democracia falha, né? Caminhando a um regime que é um pouco mais híbrido, né? Existem países que já que estão muito consolidados, como a Hungria, por exemplo, né? Um regime já muito mais híbrido, a Rússia, um regime já híbrido pro-autoritário, né? E os Estados Unidos, a intencionalidade, pelo menos nesse momento do governo Trump, é caminhar nesse mesmo sentido. Assim, há um revigoramento dos ultranacionalismos, né? De uma certa ideia de imperialismo
tomando conta, né, da vida política internacional, assim, uma certa divisão do mundo em dois ou três grandes blocos, né, tendo aí China, Rússia e Estados Unidos como grande liderança de cada um desses blocos. E esse esfacelamento e enfraquecimento político da Europa, né, que é muito preocupante, e também com o surgimento e fortalecimento da extrema-direita europeia. Então, esse é um pouco do quadro geral, assim, né, de como é que a gente está vendo a situação. E aí, olhando mais especificamente para a política americana, e aí, Gisele, você é uma pessoa muito mais especialista, uma observadora muito mais próxima do que eu estou olhando de binóculo do Brasil, mas o que a gente tem visto, é, e aí, falando mais especificamente das coisas que envolvem um pouco o Brasil, né, assim, que tem algum impacto no Brasil. Claramente, a maneira como o governo Trump entendeu que os mecanismos de financiamento de projetos ligados à democracia ao redor do mundo eram um elemento chave estratégico para ser atacado, né? E com algumas canetadas conseguiu parar o financiamento de projetos ligados à defesa da democracia, aprimoramento da democracia ao redor do mundo. Ele não se interessa por esse tema. A maneira como os órgãos multilaterais americanos, como a OEA, a CID, também são alvo de disputa. O governo Trump, apesar que teve uma derrota agora importante na OEA, na presidência da OEA, porque o seu nome defendido não foi eleito, mas tem sido usado como uma arma política para enfrentar os seus adversários políticos no continente, né? Então, esses são alguns aspectos que a gente está observando e a maneira também como a administração pública, os mecanismos de freios e contrapesos, né, a burocracia estatal está sendo desmantelada, restando somente o grande líder, que é o Trump. Então, a gente também observando muito isso, além de, claro, todo o impacto moral, né, que a ascensão do Trump teve na extrema-direita brasileira, na extrema-direita internacional como um todo, né? Então, ele deu um fôlego político, ele deu uma esperança política importante para esse campo poder fazer os enfrentamentos no Brasil, a maneira também como tem sido articulado dentro do Congresso americano medidas que de alguma forma gerem pressões políticas contra agentes estatais de outros países, né? Então fazer uma perseguição política a partir do Congresso americano, enfim. Então tem muitos elementos aqui que são importantes e que já têm gerado impacto político aqui no Brasil. Sim. Super interessante ouvir você e essa perspectiva até do quando você começou a falar dos tiques que a Brasil Office Alliance já estava dando, né? Enquanto você falava, eu estava pensando aqui do que foi esperado, mas de coisas que a gente não esperava e que aconteceram, né, Pedro? Uhum. Porque realmente não houve nenhum estelionato eleitoral por parte de Trump, e a gente já estava esperando muita coisa, e toda essa escalada autocrática, essa escalada da narrativa fascistoide, vamos dizer assim, já estava tudo lá, a despeito dele ter falado várias vezes que ele não tinha nada a ver com o projeto 2025. Também estamos ticando, é isso que ele está, exatamente isso que ele está fazendo. Acho que isso só foi realmente uma mentira ali, mas que a gente sabia que era uma mentira, né? Então acho que a gente estava também com isso no radar, que ele ia implementar as coisas que estavam no projeto 2025. Mas teve algumas coisas que nos surpreenderam, acredito, né? O timing que as coisas estão acontecendo nesses 50 dias, ontem, assim, todos os dias eu tenho dois, três fatos novos, importantes e relevantes para dizer sobre a política americana, tá? Num ritmo realmente muito frenético. E isso está tendo uma consequência forte na economia, né? Talvez essa parte dessa econômica também não estivesse no radar. Eu acho que as big techs não estavam muito no radar, embora a gente tenha visto algumas movimentações do Bezos ali no Washington Post, mas
para mim, quero dividir com você, escutar a sua opinião, mas não estava no radar, né? O Elon Musk, a gente viu se aproximando dele na campanha, mas não na extensão do que está sendo acontecendo, a ponto dele ser um elemento, um quinto, um elemento ali do lado dele que pode ser completamente ilegal, isso ainda tá sendo colocado no jurídico, né? Um conflito claro e absurdo de interesses dele ali de não ter se afastado dos negócios e ainda está promovendo a Tesla ontem, que eu achei uma coisa assim surreal, né? Depois dos ataques que a Tesla vem sofrendo e da queda de valor de mercado, o Trump se colocou ali como a Casa Branca como backdrop vendendo Teslas ontem, né? Não me lembro de nada parecido anteriormente a isso na política americana, o que é proibido para qualquer funcionário federal fazer isso, mas obviamente não é proibido para o presidente da República, não se espera que ele vá se prestar a isso, né? Então, acho que todo o Trump 1 e o Trump 2 é uma coisa nova para a política americana e para um direito baseado muito na jurisprudência, né, Pedro? E E a gente, vivendo na América Latina, já viveu tantas ditaduras, né? Tantos regimes, tantos populistas, e acho que o Trump, como um desafio do primeiro governo, foi o primeiro grande característico populista, o Trump 1, da América, do Norte, aqui dos Estados Unidos, e esse segundo está sendo uma outra coisa, que é o que a gente está falando, da autocracia aqui. Eu acho que a gente pulou de uma crise institucional, constitucional, para um regime híbrido posto muito rápido, desde que ele começou, a gente está falando de 50 dias, e eu já escuto coisas mais pesadas ainda. Acho que escrevi até um artigo, o começo do fim das liberdades civis nos Estados Unidos, porque esse caso do Muhammad Khalil é gravíssimo, né? Esse menino não provado que ele tem qualquer ligação com Hamas, porque aí seria um motivo legal de se tirar o passaporte dele, o green card, de revogar até o green card dele, não tendo essas provas, então o governo está em maus lençóis, porque é um caso crasso de perseguição política, de criação de uma narrativa única, né? A gente está numa criação de um estado de medo e de revogação institucional de dissensos, de liberdades de expressões contrárias a uma narrativa que se quer implementar, né? A gente já teve aí Guantánamo reativada, agora, de novo, a justiça interviu, acho que a justiça aqui está sendo o poder, né, dos três poderes que está conseguindo segurar Trump nesse momento, de seus arroubos aí contra a Constituição, contra o legislativo, né? Ele está atacando o legislativo, ele está absolutamente. O ataque dele é de passar por cima com ordens executivas que não lhe competem, né? Que são derrubadas pelo judiciário, mas também de ignorar que existe um legislativo. Ele está sendo absolutamente ignorado nesse momento. Comecei a ouvir vozes de cientistas políticos aqui já denunciando o fascismo na América. Acho que a gente ficou muito cheio de dedos de dizer essa palavra desde o governo Bolsonaro no Brasil. Acho que está na hora da gente começar a encarar que a gente está ticando o fascismo na América do Norte. Claro que ele vai ter um outro nome, porque a história vai poder mergulhar sobre o que está acontecendo. A gente não tem as mesmas condições sociais, históricas, políticas, econômicas que a gente tinha no século XIX, óbvio, os desafios são outros, o fascismo se dá de outra forma, mas assim, são coisas muito chocantes o que está acontecendo, desde que aconteceu naquela reunião com os Zelensky, até o que aconteceu também de o Musk ontem, antes de ontem, falar diretamente com o chefe de Estado ali na Polônia, né, de uma maneira absurda, desrespeitosa, e como se ele fosse chanceler dos Estados Unidos, né? Então, assim, está acontecendo uma coisa difícil de explicar o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né, Pedro? É difícil de explicar. E eu concordo com você que, apesar da gente já ter uma visão mais ou menos de para onde iria esse governo,
a maneira como isso acontece está se dando, né, nesses primeiros 50 dias de governo são surpreendentes. Eu concordo que a agressividade e a intensidade né, desse arranque dele, eu não contava que seria tão agressivo. Né? E a gente pode fazer um balanço também, Pedro, de nesse momento que a gente já está vendo essa repressão à liberdade individual, né? De se colocar principalmente numa narrativa contra o governo. Ele usou lá a desculpa do antissemitismo, a gente sabe que não é isso, né? É, ele não quer ser criticado de forma alguma, nem pela política externa que ele está fazendo. Imagina se você começar a ter aqui levantes estudantis, levantes da população em geral contra. E é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer, porque a avaliação dele já começou com uma menor de todos os governos, inclusive dos republicanos, inclusive de Bush, ele é menor. E, Uhum, e já começa assim, nas primeiras pesquisas que a gente está vendo de opinião, a gente já viu que ele tem dois pilares fortes que seguram o governo e que tem a ver com a eleição dele: imigração e economia. Né? Então, imigração era uma demanda forte, inclusive, dos democratas. Então, eu não vou discutir aqui como ela está sendo feita, porque a gente teria um programa inteiro para falar disso, né? Mas isso ainda está segurando a avaliação dele. O pilar economia, para mim, é o calcanhar de Aquiles, porque é onde ele mais degringolou, é onde fez a desaprovação dele passar a aprovação nesses primeiros 50 dias. Então, é onde ele está caindo. Com esse tarifaço, né, que não tem um único economista sério que defenda isso, uma técnica da década de 80 que não dá certo, que até o Ronald Reagan, que ele gosta de falar tanto, aos anos dourados da economia dos Estados Unidos, disseram que é uma boa estratégia, né, que não vai dar certo. uhum, Mas a opinião pública, ele apenas começou agora a sentir os efeitos disso, não da tarifa, mas do vai e vem, né, no humor do mercado. A tarifa ainda uhum, colocada ainda vai dar os seus efeitos mais para frente. Mas só pelo fato primeiros 50 dias de governo não ter respondido com relação ali à diminuição da inflação e né, a população, né, já está dizendo ali que ele não fez mais de 80% na Ipsos Reuters que ele não fez tudo o que ele poderia fazer. Então, indica que o humor do eleitorado, da população americana, estava muito baixo com a economia, né? Então, no governo Biden, a gente via até quando a economia ia bem, um descolamento da opinião pública achando que ela ia mal, tinha muito a ver com a retórica de campanha do Trump, dizendo que a economia estava um desastre, estava horrorosa, isso e aquilo. Mas a eleição dele criou uma expectativa muito grande com relação a uma melhora rápida da economia. Se esperava que esse fosse o foco, né? E agora a gente está vendo que não é. Então, ele começou muito rápido falando, indo atrás de diversidade e inclusão, mais na pauta ali da guerra cultural, de costumes, e deixou esse assunto, e agora a coisa está degringolando muito. Então, eu acho que a tendência disso é se ficar cada vez pior para ele e você começar a ter movimentações contra o governo dele, né? uhum, E como ele vai reagir a isso. uhum. Sim. Ele comprou muitas brigas ao mesmo tempo, né? Nesses primeiros 50 dias de governo. Em geral, os primeiros 100 dias de governo, né, são tidos ali como Então, lua de mel. a lua de mel entre a população e o governo. É, e o fato da aprovação dele estar caindo, né, das primeiras, dos primeiros impactos econômicos já estarem aí no radar, e nada indica que a inflação vai ficar melhor, né? Acho que essa guerra tarifária tem consequências na inflação, e inflação a gente tem visto nesses últimos anos em especial, que é um elemento dentro da economia como um todo. A inflação é um aspecto importante eleitoral, né? O governo Trump, ou o governo Biden, perdão, boa parte das avaliações era de que essa sensação de mal-estar com a economia se dava especificamente em relação a algumas questões
de inflação em alguns, né, alguns produtos ou alguns serviços específicos. E nada, né, não, nada indica que o Trump está, de todas as guerras que ele está travando, é, não me parece que a guerra contra a inflação seja uma prioridade, né? Eu acho que ele está mais interessado em fazer um rearranjo da geopolítica internacional. Ele tá priorizando mais trazer uma certa uma pureza, né, entre aspas, racial e nacional para a população dentro dos Estados Unidos e de consolidar o poder dele à força, né? Então, ele não está olhando para quanto está custando o alimento ou como é que as pessoas estão pagando os seus aluguéis, né, as suas hipotecas. E aí a gente vai ver o impacto disso. E aí é isso, né? Um líder autoritário, quando não tem apoio popular, né, e não tem chance, lastro econômico, né, assim, não está produzindo um estado de bem-estar para as pessoas, vai ter que se segurar na força, né? Acho que esse caso, né, do rapaz que foi preso de Colômbia, o manifestante, né, pró-Palestina, preso né, com risco de ser expulso dos Estados Unidos, eu não sei exatamente se ele já foi expulso ou não, mas é um sinal, né, muito alarmante do que ele pretende fazer, né? E aí a gente tem, né, voltando ali um pouco do que você falou também, o plano dele é mais um plano de poder do que um plano de Estado, um plano de governo, né? Não tem exatamente um projeto. E o plano de poder dele tem passado claramente por uma aliança com as Big Techs, né? Então a gente viu aquela posse dele, né, financiada pelos donos das grandes plataformas, todos eles alinhados ali na frente, cortejando e beijando a mão dele simbolicamente ali naquele lançamento, foi muito forte, muito impactante. Ele entendeu que o controle dos grandes, né, das inovações de comunicação são mais que estratégicas, né? A gente vê ao longo da história como cada mudança na maneira como se produz e dissemina comunicação e notícia, informação, produz abalos no modelo político, né? Desde a Revolução Protestante, né? Depois com rádio e televisão, né? E agora com as plataformas. Então ele entendeu isso e ele conseguiu costurar essa aliança. A gente não sabe há quanto tempo vai durar, a gente não sabe como é que vai ser essa relação entre Trump e Musk, né? São duas pessoas que têm certeza absoluta que são Deus. Então, não sei como é que eles vão lidar com dois deuses no mesmo Olimpo, quanto tempo isso dura, vaidades imensas, então também vamos ver como é que isso vai ficar. E a gente fica muito curioso daqui olhando a reação ou a falta de reação do campo democrata dos Estados Unidos, né? Por um lado, parece um certo assoberbamento, assim, uma incredulidade com o que está acontecendo, e aí todo mundo anestesiado, sem conseguir saber para onde ir, o que fazer, né? Porque ele conseguiu surpreender muito. E de outro lado, análises de estratégia de pessoas dizendo, não, deixa ele se enforcar com a própria corda, né? Deixa ele causar, que ele vai se enfraquecer por conta própria. Então, eu não sei como é que, até gostaria de te ouvir também, Gisele. Como é que é a sua Olha, avaliação? Porque a gente aprende muito com AI, né? com relação ao Partido Democrata, realmente, Pedro, essa sensação de anestesiamento, de choque, né, com a perda da Kamala, tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. Mas eu acho muito triste ver que não há uma oposição organizada e eles estão batendo cabeça, né? Então, se você vê algumas lideranças, até o, o Newsom, lá governador da Califórnia, que era um cotado até para a presidência, migrou para o centro, jogou a toalha, né? E foi ali recentemente falou, se colocou contra atletas trans.
e eu achei muito ruim, mas parece que ele jogou a toalha mesmo. E sofreu muito também ali com as críticas do Trump nas queimadas e tal, mas parece que ele vai fazer uma migração para o centro. A gente teve uma figura muito cortejada no Texas, que é o Rubem Gallego, que ele é imigrante aqui da América Latina, e ele ganhou um ganho eleitoral imenso. Ele foi mais votado que a Kamala, se não me engano, no estado do Texas. Foi uma coisa assim arrebatadora, então ele virou um estudo de caso. Não, mas por que esse democrata, o que ele estava falando? Como foi a campanha desse cara para ele ter um desempenho tão forte? E aí eu estava vendo entrevistas dele, e assim, a gente sabe que o Texas é um estado que tem muitos imigrantes, né, Pedro? E E ele já era essa identificação muito forte com o homem imigrante, né? E de entender os problemas dele, principalmente os problemas econômicos, e de conseguir dialogar com uma população que é de imigrante, que entrou ilegal, que hoje está legal, está tentando se legalizar, mas entender de forma empática os problemas dele. Então, ele se conectava com o eleitor de uma maneira muito interessante, até com aquele eleitor que achava que o Trump estava certo quando ele falava que a gente precisa fechar as porteiras ali para não entrarem mais imigrantes. Mas ele também tem assim, ele me chocou um pouco quando falaram de Guantánamo numa entrevista, ele falou que acha uma boa ideia, que as prisões estão todas lotadas, né? Então acho que ele foi ali, me surpreendeu muito até esse posicionamento dele. É, e aí a gente tem a única voz que eu estou vendo muito forte aqui contra é Bernie Sanders. Bernie Sanders que teve muito ali no canto do Partido Democrata, porque visto pelos democratas como radical, né? E crítico de dentro do, às vezes ele parece um pouco independente, porque é crítico do próprio Partido Democrata, mas ele está sendo uma voz lúcida, uma voz combativa, uma voz, a despeito da idade dele, acho que ele tem 83 anos, mas é uma voz ali conversando com os eleitores, assim, incrível o desempenho e o quanto ele cresceu logo que Trump tomou poder e traduzindo o que está sendo, o que está acontecendo para o eleitorado. Alexandra Ocasio também, tá, colocaria como uma voz bastante combativa, mas digo que fora esses dois, assim, uma voz que era muito importante no partido, inclusive no processo de quando Biden precisou ir para escanteio para se colocar uma segunda opção, que foi a Nancy Pelosi, a gente viu uma coisa muito perdida ali no Congresso. Depois de um mês de governo, foi a primeira vez que Trump endereçou o Congresso. E aí eles organizaram, não sei se você viu os democratas com umas plaquinhas, né? O Trump estava muito combativo, ele falando que eles iam expulsar, e eles foram muito autoritários, né? Eles chegaram a expulsar um congressista do Texas, democrata, parece que nesse processo do Trump ameaçar o dissenso, eles se calaram, porque aquelas plaquinhas ali não teve efeito nenhum, né? Acho que como os democratas esperavam algo muito mais significativo do que foi feito. A Nancy Pelosi organizou entre as mulheres elas irem vestidas de pink, que também não pegou bem ali no contexto. E não foi uma coisa homogeneizada, parece que faltou informação ali. Algumas estavam de pink, outros não. Então, assim, marca um pouco essa falta de organização, falta de uma mensagem em uníssono, né? Inclusive nomear o que é o governo Trump. Eu acho importante a gente chegar, acho que esse modelo híbrido, não, ele foi eleito, os democratas não vão contestar isso, né? Mas ele foi eleito pelo voto popular, mas o que ele é isso, esse nome. A gente precisa começar a dar esse nome e a partir disso bater. É, não existe, tá realmente muito. O próprio líder democrata no Congresso Uhum. fez uma que para ele a resposta do Partido Democrata tinha que tirar as fumaças, assim, as cortinas de fumaça, e que tinha que ser pontual e targeado. E eu acho isso um absurdo, né? A gente está sendo aí 3, 4 absurdos por dia, ameaças à liberdade de expressão, e você tem que ir para cima de tudo. Não dá para eles irem com uma estratégia dessa, né, nessa altura do campeonato, né?
Então, acho que eles estão totalmente perdidos, Pedro. Essa é a minha percepção. Uhum. É. Essa sensação de estar meio perdido. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Eu acho que dentro do campo democrático, né? Pró-democracia brasileiro, também existe essa dificuldade em definir qual é a melhor estratégia, né? A melhor estratégia é abrir mão de pautas caras à esquerda ou ao campo progressista e caminhar em direção ao centro, e abraçar eventualmente algumas bandeiras específicas do campo conservador, ou a estratégia melhor, né? E com isso tentar ganhar apoio, né? De uma base mais ampla. Ou a melhor estratégia é radicalizar, né? Dado que radicalizar para o outro lado, Já dado, né? A radicalização. já a radicalização está dada, já que a extrema-direita não tem nenhum pudor em radicalizar, né? De que a radicalização, por outro lado, gera algum tipo de meio do caminho, né? Porque se você começa a negociar de um extremo, você caminha, você perde menos terreno, mas com isso você acaba também dialogando com menos pessoas e tendo uma base eventualmente parlamentar menor e se colocando mais em risco, né? Então, ambas as estratégias elas têm ganhos e perdas, e a gente ainda não conseguiu entender qual das duas é a melhor, né? Não me E parece aqui, que tem uma terceira. e aqui nos Estados Unidos ainda se agrava a situação porque ele tem Congresso e Senado, né? Ele tem tudo na mão dele, então o pedido de impeachment está fora da mesa. É. E Suprema E, Corte. e ele E tem a mais Suprema coisa. Corte. E vai pedir ajuda internacional aos Estados Unidos, É. né? Assim, hoje teve um artigo interessante na Folha do aquele que o responsável pelo conceito de soft power na política externa americana, e ele falando como o Trump ele age de forma muito personalista, né? Então ele comparou o Trump com um caudilista da América Latina, ele colocou. Então, e aí, como você bem colocou, ele se coloca ali do lado daqueles homens fortes da China, do Putin, do Xi Jinping, né? E ele tá, uma das coisas que a gente também não previu, né, Pedro, é ele massacrar seus aliados mais próximos, principalmente o Canadá. O México, acho que a gente estava esperando muitas retaliações por causa dos problemas migratórios entre os países de fronteira, mas o Canadá, acho que é uma coisa, ou a Groenlândia, ou esses arroubos imperialistas, como você colocou, a lá Putin, a lá né, século XIX, também acho que a gente não, pelo menos isso ele não tinha, não me lembro dele ter falado nada disso, nem na campanha, nem no projeto 2025, isso parece uma coisa nova. É. É, E realmente, assim, essa agressividade contra o Canadá ela é surpreendente, porque o aspecto racista do Trump é muito claro, né? Assim, ele vê os latinos como uma sub-raça, uma subcategoria, né? Então, com os México, né? Com o México, imagina, além de ser uma fonte de imigrantes, né? Uma porta de entrada ali de imigrantes latinos nos Estados Unidos, é um país latino, mas o Canadá não, né? O uhum, Canadá ele abre uma outra avaliação, né, que é uma avaliação que traz uma contradição do trumpismo, porque o Canadá é isso, um país com a gente assiste os programas de comédia americanos, assim, o Canadá é sempre uma fonte, é sempre visto assim como um irmão mais novo, né, assim, uma pessoa fofas e queridas, né, assim, nunca houve qualquer tipo de rusga com o parece Canadá. que não parece um pouco da a relação da Rússia com a Ucrânia, por expansão territorial, assim? Então, aí esse é o ponto. Acho que tem a expansão territorial, né, que o Trump tem colocado, assim, da retomada desse nacionalismo que é também expansionista. E Então, eu ele vou olha para fazer o isso porque eu Panamá, posso, né? Eu vou é, fazer isso porque eu posso, porque no meu jogo de War eu tenho mais soldadinhos aqui que você. É assim. é. Mas eu acho que essa questão com o Canadá especificamente, com a Groenlândia, né, que é, tá dentro da mesma estratégia, que envolve a Dinamarca, ela parte mais da avaliação do aquecimento global, né?
da redução das calotas polares no Polo Norte, e a abertura daquele espaço para, exploração de recursos naturais, gás e petróleo, e dois, é, construção de bases militares naquela região. Dali para a Rússia você está muito próximo, dali para, né, ali vira uma nova área estratégica, tanto militar quanto de terras, quanto de exploração de minérios, né, de petróleo. Seria Então, como o Canal do Panamá também, né? A posição geográfica estratégica ali, expansão territorial com uma posição geográfica privilegiada estratégica também. isso. Que contradiz a própria teoria de que não existe aquecimento global, né? Então, ao mesmo tempo que ele ignora e diz que não, né, nega o aquecimento global, ele aposta que aquela vai ser uma nova região estratégica para se estar e que aquela região só vai se tornar estratégica com o derretimento da calota polar, com a diminuição daquela camada de gelo. Enfim, então isso explica um pouco desse desejo dele de avançar sobre o Canadá. Essa semana também ele acabou de declarar que ele queria acabar com a Secretaria de Educação, que seria o Ministério do o MEC do Brasil, né? E ele demitiu cerca de metade dos funcionários, o que vai ser para a educação americana um grande retrocesso. A gente já teve no Trump 1 a secretária DeVos, né? Então, qual que era, parece que ele vai voltar um pouco nisso. Na verdade, no Trump 1, na educação, ele focou mais em tirar o orçamento da escola pública e colocar nos vouchers, né? O voucher, o que é? Você pode escolher a escola privada que você quiser, geralmente nos Estados Unidos escolhe-se de acordo com a religião que você tem, né? E o voucher é um valor que o governo paga para ajudar você a pagar a mensalidade na escola privada, porque a pública seria de graça, mas a pública é laica. Nessa administração, ele voltou para desmantelar o sistema de educação. O que tem por trás disso também é uma ideologia de direita, que é deixar para cada estado decidir o que fazer. Obviamente, os estados republicanos vão ter mais liberdade de implementar as políticas que eles quiserem. Isso vai ser desastroso para a qualidade geral, principalmente da educação rural dos Estados Unidos, porque hoje o Estado já é o maior responsável pela administração escolar, mas há um repasse grande de dinheiro federal para os estados quando há falhas de arrecadação, principalmente em áreas mais vulneráveis, mais rurais, né? Mais desassistidas, e também para os alunos que precisam de educação especial. Então, a gente está agora, nos próximos dias, vai ver a repercussão dessa medida dele também. A princípio, o que ele queria mesmo é nem ter nomeado uma secretária de educação, é desmantelar 100%, mas ele não pode fazer isso sem passar pelo Congresso, pelo Legislativo, né? Então, de novo, a discussão de ele estar diminuindo pela metade como um processo para não precisar passar pelo Legislativo. Então, o Legislativo, de novo, ignorado, e o Judiciário aqui como último bastião segurando Trump, né? É imperfeito, porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, os juízes federais que atuam nos estados não são concursados, eles são indicados politicamente. Então, a Uhum, gente vê alguns ganhos e alguns reveses para ele. E quando ele tem revés e há um impasse, isso sobe para o Supremo, o que para ele é bom também. Então, a situação aqui está muito complicada. É o que aconteceu com o direito lá de o birthright, né? Se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano, né? Mesmo que seus pais tenham vindo aqui ilegalmente, você tem o direito automático de ser considerado cidadão americano. E ele quer fazer uma releitura dessa cláusula que não tem releitura possível, né? Mas nesse jogo de vai para um juiz federal, vai para, ele fala assim, o outro fala não, né? Aí fica no impasse e sobe para a Suprema. uhum, É muito difícil que esse caso passe, mas enfim, ele conseguiu o melhor caminho para eventualmente reverter alguma coisa desse tipo. uhum. Então, a situação aqui está bem complicada. Eu acho que espera-se que fica numa situação de que a qualquer momento, se ele não acatar algum dos reveses que ele vai sofrer e já sofreu no judiciário, aí sim romper o Estado Democrático de Direito. Eu acho que as liberdades civis já
foram para o espaço. Por isso que eu acho importante a gente começar a aprender com o bolsonarismo e colocar os pingos nos is e os nomes das coisas, sem pudor, sem esperar muito, né? As liberdades individuais, se a gente pensar nesse caso do Muhammad, ele simplesmente, quero falar, protesto contra os Estados Unidos está fazendo todo esse repasse de armas, esse genocídio está acontecendo contra a população de Gaza. Simplesmente é isso que esse menino está fazendo, né? Uhum, E ele vai ser expulso, cidadão legal dos Estados Unidos. Podia ser qualquer um de nós, né? uhum, E com green card, revogado. Isso é para dar um recado para a população inteira de que dissensos não serão tolerados. É para as pessoas ficarem com medo de abrir a boca. Outro, para mim, e as liberdades individuais, para mim, da população trans, foi para o espaço aqui, né? As primeiras ordens executivas que ele colocou ali, falou, só tem dois gêneros, feminino e masculino. Ontem a gente viu, lamentavelmente, ali, a Sarah Bright, que é a congressista trans, a primeira congressista trans dos Estados Unidos, e foi ser anunciada por um congressista texano numa fala, e a chamou de senhor. E aí, ao corrigiram, falaram que isso, você não tem decência, ele continuou falando, não, ele é o senhor. E aí tiveram que acabar com a sessão, assim. E ele está respaldado pela ordem executiva de Trump, né? E assim, essa população que vai ficar sem direito a tratamento médico adequado, essa população que quando criança tem problemas gravíssimos de identidade, né? E o índice de suicídio altíssimo se elas não têm um cuidado multidisciplinar que lhes é devido, por parte psicológica, a parte dos pais, os médicos, ajuda médica, todo mundo junto. Para essa população, elas já estão sem direitos individuais, foram caçadas com o Trump, né? E é a minoria da população, mas é a população. Mais o caso do. Eu já acho que um direito civil e um direito individual fortes que já explodiram nos Estados Unidos, né? Então, uhum. eu acho que a gente tem que ficar muito atento